Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta, trazendo mais uma reflexão à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Então, nós vamos, como sempre o fazemos, ao iniciar a nossa reflexão, vamos à nossa prece, de comunhão com a espiritualidade, com Deus. Então, vamos lá, meus amigos. Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais que nos permitiram estar aqui nesse momento. Nós te rogamos, Senhor, a tua proteção e amparo para a nossa reflexão da noite e que possa também, Senhor, beneficiar aos nossos irmãos que estão em seus lares, nos assistindo, nos ouvindo, que possa beneficiar também aqueles que futuramente verão este vídeo. Nós te rogamos, Senhor, a sua assistência espiritual. Abençoa, Senhor, a todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, então, o tema de hoje que nós trazemos para a nossa reflexão é a fé e a caridade. Então, vamos lá. A base do conteúdo desta reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, tá bem? Então, aqueles que desejarem saber um pouquinho mais, fica o convite para lerem esse capítulo 19, tá? Então, vamos lá. Bem, iniciamos trazendo o significado real da palavra fé, né? No idioma hebraico, a palavra fé vem de fidelidade, confiança, lealdade. Isso quer dizer o quê? Que a fé não é acreditar, como muitos ainda pensam nisso, achando que fé tem a ver com crença, com acreditar ou não acreditar. Não é isso. Fé é entrega, né? É confiança. Como essa criança, né, que confia, né, e se entrega aos braços do Pai. Então é assim que nós precisamos entender fé e compreender, né, o real significado. Quando a gente vê às vezes aquelas plaquinhas, né, nos carros, Deus é fiel, né, que é uma fala de Paulo. Na verdade, Deus é sempre fiel para conosco, né? A fidelidade de Deus para conosco é perfeita, né? Agora, a nossa fidelidade para com Deus, essa é que nós precisamos nos debruçar, né? Nos esforçarmos, nos empenharmos para melhorar, né? Então, vamos lá. Bem, Kardec vai iniciar esse capítulo com essa passagem do Evangelho de Mateus, né? O título seria A Cura do Menino Lunático. Lembrando que lunático, essa expressão, se nós trouxermos ela para os dias de hoje, refere-se a alguém que esteja passando por uma obsessão, alguém que esteja com problemas, com transtornos mentais. Esse seria o lunático, que era um termo usado naquela época. E fala mais ou menos assim. Um homem, né? Jesus vai de encontro ao povo, como sempre o fazia, e chega um homem e se ajoelha aos seus pés, pedindo a Jesus que socorresse seu filho. Senhor, tem piedade de meu filho, que ora se joga no fogo, ora se joga na água. Isso seguidamente, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos o curarem, mas eles não o fizeram. E aí Jesus, ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino aqui. Aí o menino veio e Jesus repreendeu o espírito mal que o acompanhava e o menino ficou curado. Aí os discípulos pediram, né? Perguntaram para Jesus em particular, mas Senhor, por que nós não fizemos o mesmo? Na verdade está ali, por que nós não expulsamos o demônio? Demônio seria o quê? O espírito, né? Esse é o significado, demônio é espírito. Agora, expulsar, nós precisamos abrir um parênteses, porque numa reunião espírita, numa reunião mediúnica espírita, nós não expulsamos espíritos, nós esclarecemos, porque eles são nossos irmãos. Então, eles estão momentaneamente vinculados ao mal. Então, para a gente poder só esclarecer que não se expulsa espíritos, né?
nós esclarecemos. Então isso é importante. Fechamos o parêntese. Bem, o que Jesus respondeu a eles? Por que eles não conseguiram fazer o mesmo que Jesus fez? Pela sua pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, vocês diriam para aquela montanha, transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria. E nada seria impossível para vocês. Isso em linhas gerais, como se dá essa passagem do Evangelho de Mateus, tá? Então vamos à reflexão. Veja, do que está se falando aí? Da fé vacilante. Os discípulos, quando ele fala, vocês tiveram pouca fé, essa é a fé vacilante, que duvida de si mesmo, é a falta de confiança, eles estavam inseguros. Então, é aquela pessoa que não acredita na possibilidade de vitória, tá? Então, é isso que inicialmente está sendo falado, tá? Que muitas vezes nós também nos identificamos com ela, né? Nós podemos relacionar essa passagem com uma reunião mediúnica, ok? Podemos, né? Então, a fé é importante, é fundamental quando se vai dialogar com o espírito necessitado, tá? Da mesma forma que Jesus fala com os discípulos, nós também recebemos essa orientação para que numa reunião mediúnica a coisa aconteça, para que se atinja o objetivo, que é o esclarecimento do espírito necessitado. Mas o que nós gostaríamos de colocar aqui, que a fé ela não se limita apenas no âmbito religioso. Da mesma forma que Jesus, ele não se limita a ser apenas um chefe religioso. Ele é muito mais, ele é o governador espiritual do planeta, né? Todos os espíritos encarnados e desencarnados vinculados ao planeta estão sob a sua tutela espiritual. Então a fé também. Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui. De Luca, José Carlos de Luca, né, que muitos aqui devem conhecer, que é um orador, um escritor espírita, médium. Algum tempo atrás eu li um de seus livros em que ele falava de uma situação pessoal, uma ocorrência, um testemunho dele mesmo, né? Que ilustra isso. Ele havia feito um concurso, uma prova para ser juiz e tinha sido reprovado. E ficou desacreditado também dessa possibilidade da vitória. Sua fé em si mesmo estava meio que frágil, né? E aí ele falou, não vou fazer mais, vou desistir de ser juiz. E aí a esposa dele chegou e falou para ele, é isso que você quer para sua vida? Daqui a alguns anos você chegar para os seus filhos e falar, não, eu fiz uma vez a prova e desisti, não fui bem, não fui aprovado e eu desisti. É isso que você quer? Dar exemplo para os seus filhos? Aí ele caiu em si, se esforçou, voltou a estudar, fez a inscrição de novo, se empenhou e passou. Então, quando a gente está falando de fé, a gente tem a fé no âmbito religioso, mas também tem a fé em si mesmo, né? É a fé que sai do âmbito religioso, que é a nossa vida de encarnado, na vida material, tá? Então, isso que a gente tá colocando de início, que a fé é mais ampla, tá? Então, vamos lá. Bom, Jesus ele cita as montanhas, certo? Então, que montanhas são essas? Quais as montanhas que a fé transporta? Veja, montanhas. Como muitos ensinos do Evangelho, esse é mais um deles que é simbólico. Então, montanhas seria o símbolo do quê? Kardec vai falar nesse capítulo. O símbolo dos obstáculos, das dificuldades que se apresentam na nossa vivência diária. Essas são as montanhas. Nós dividimos em dois grupos. Seriam montanhas internas, então seriam as nossas imperfeições morais, que ainda trazemos conosco, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa indiferença, nossa preguiça, tá? Então, podem ser inúmeras montanhas, né, referentes a essas nossas imperfeições morais. Mas também são as montanhas externas, a incompreensão dos outros, a ingratidão dos outros, né? As demandas do mundo material, esse arrastamento que é a vida material, com tantas demandas, né? Assim, então, quando a gente, dentro da nosso contexto espírita, quando a gente se predispõe a frequentar ou a trabalhar na seara espírita, participar de um estudo, a gente é tudo tranquilo, principalmente quando a gente vai começar, não.
É tudo cor-de-rosa? Não. A gente vai ter que ter esse enfrentamento. Sejam as montanhas internas, as nossas dificuldades. Ai, hoje o tempo não tá bom, mas eu me comprometi, eu vou. Que força que nos dá? É a fé. É a fé que dá essa força para a gente enfrentar. Às vezes aquele familiar que não aceita. Por que a gente muitas vezes vai renunciar a um lazer, renunciar a um passeio para poder dar conta de um compromisso na casa espírita? São montanhas externas que nós precisamos enfrentar com a força da fé, né? E Kardec também menciona no poder da fé, pensamento atua sobre o fluido. Então, aquela passagem da cura do menino lunático que nós falamos há pouco, para aquelas pessoas que estavam ali em volta, foi um milagre. Nossa, olha só. Para nós, enquanto espíritas, a gente vai dizer, olha, esse é o poder da fé. Tudo que foi realizado foi dentro da lei natural. Graças aos recursos que a doutrina espírita nos traz, nós podemos compreender o processo e dizer, puxa, a fé tem seu poder. Quando se realiza uma cura, quando se realiza um atendimento a uma pessoa que se sente melhor, que se sente mais fortalecida, então veja, o pensamento voltado para o bem, adicionado à nossa fé ardente e sincera de ajudar, a vontade de fazer, a vontade de ajudar. Então são forças que se conjugam e que levam fluidos curadores, fluidos restauradores àquela pessoa que precisa. Mas tudo dentro da lei natural, isso é importante. Então não é milagre, isso é o poder da fé. A fé pode ser humana ou divina. Então, o que nós falamos, ela é mais ampla. Não existe a fé apenas divina. Ela não está limitada ao âmbito religioso. Então, a fé humana é quando ela se refere o quê? A coisas materiais. Aí nós colocamos ali, Deus pode tudo. Deus pode tudo, mas Ele confia em nós, né? Se aquele desafio está à nossa frente, nós vamos enfrentar. Por quê? Porque, veja, Deus, Ele confia que nós possamos realizar, por quê? Para o nosso próprio crescimento pessoal, né? É como aquele pai que faz tudo pelo filho, aquele super protetor. Ele está ajudando o filho? Não. No momento em que o pai se ausentar da vida dele, o que vai acontecer? Ele vai estar preparado para enfrentar as demandas do mundo? Não. Né? Que dirá Deus, que é a inteligência suprema. Então Deus, ele pode tudo, mas ele confia em nós, para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais internos, né? E ela pode ser divina, a fé, quando se trata do quê? De um aperfeiçoamento espiritual. É o que a gente busca dentro da casa espírita, nosso aperfeiçoamento espiritual. Aí é a fé divina, tá? Então aqui a gente traz apenas uma ilustração, né? Um exemplo que a gente usava muito quando trabalhava na evangelização dos adolescentes. Eu trabalhei muitos anos com evangelização de adolescentes e a gente falava, quando falava de fé, né? Vocês têm uma prova, por exemplo, quando eu falava para eles, vocês têm uma prova para fazer. Aí você vai falar, olha, eu tenho fé em Deus, que eu vou conseguir tirar uma nota alta nessa prova. Aí eu falo assim para você, mas você estudou? Ah, não, porque ontem eu saí com meus amigos, não deu tempo de estudar. Como assim? Você espera que Deus te ajude, mas você não fez a sua parte? Percebe? Então, Deus, quando a gente fala em fé humana, não é que a gente esteja desvinculado de Deus, porque a gente está sempre vinculado a Deus, né? Mas para que, vamos supor, dentro disso, dentro dessa questão da prova, eu preciso estudar, fazer tudo aquilo que eu puder fazer, estudar o máximo que eu puder e confiar em Deus, né? Porque na hora que se der um branco numa questão, logicamente que um espírito pode vir e soprar para mim, me intuir, me inspirar na resposta daquela questão. Mas ele vai utilizar dos recursos que eu já tenho. Apenas deu um branco, mas eu já estudei, percebe? Agora, se eu não estudei, como é que eles vão me ajudar? Não dá, não é? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar. Por quê? Olha só. Porque eu vou compreendendo essa parceria com Deus. Tem a parte que me cabe e a parte que cabe a Deus, né? Então, isso dá aquela calma, aquela paciência. A gente traz ali o exemplo
do agricultor, que é um exemplo muito claro. O agricultor, quando ele vai fazer o plantio, ele precisa tratar da terra, né? Arar, adubar, irrigar, semear, usar as técnicas modernas para o plantio, quer dizer, usar todos os recursos para ter uma boa colheita. Mas para por aí? Não. Aí depois vem a resposta de Deus, que pode ser positiva ou não. Por quê? Porque pode acontecer uma geada, pode acontecer pragas, podem acontecer, pode ter muita chuva ou pouca chuva, percebe? Então podem acontecer coisas que não estão na alçada da pessoa a resolver, não dependem do agricultor. E aí o que acontece? A compreensão, justamente disso. Nem tudo está nas mãos dele, assim como nem tudo está nas nossas mãos. Nem tudo na nossa vida diária está nas nossas mãos. Então, por isso que Jesus nos ensinou na prece do Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, tem a parte que nos cabe, e a parte que cabe a Deus, nós devemos o quê? Compreender e aceitar a vontade de Deus, né? Então, isso é importante. Então, veja, há o esforço pessoal, o esforço próprio, o esforço de nós, somado ao auxílio de Deus, né? Porque muitas vezes até uma resposta negativa de Deus, ele não deixa de estar nos ensinando, né? Porque Deus não nos castiga. Deus, como que nós aprendemos na doutrina? Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. Então, até aquela resposta que para nós, no primeiro momento, a gente, nossa, né? Eu não consegui realizar aquilo, o meu projeto não deu certo. Por que que foi? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas a resposta não foi boa, é porque não era o momento, porque não tinha que ser. Então é aí onde entra a compreensão, a aceitação. Então esse entendimento é que nos vai trazer calma, paciência. Às vezes aquilo que a gente quer hoje, a gente não é o momento, mas futuramente pode acontecer, mas não é o momento agora, né? Então essa compreensão da vontade de Deus é importante na nossa vida, né? A gente tira um peso, né? A gente deixa de ficar tão ansioso, tá? Não confundir a fé com a soberba. O que é a soberba? É orgulho, é arrogância. Então muitas vezes você está achando que pode tudo, né? Tá muito seguro de si mesmo, mas isso é orgulho e não fé, né? Então isso não é fé, tá? Então também é importante isso porque muitas vezes a gente confunde, né? Isso se dá normalmente quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e se coloca no lugar. Então é aquela pessoa que se acha autossuficiente, acha que se basta por si própria, não precisa de Deus. Então ela se afasta da lei divina. E nesse movimento, muitas vezes ela passa por cima das pessoas. Para alcançar a sua felicidade, ela passa por cima da infelicidade dos outros. Então, se hoje ela se sente realizada, amanhã certamente ela vai colher frutos bem dolorosos, não é? Porque é a lei de causa e efeito. Mas enfim, esse é aquela pessoa que é mais orgulhosa do que pessoa de fé, né? Então, o que nós vamos aprendendo na doutrina espírita? Que nós somos simples instrumentos da vontade de Deus, né? Então, entender que fé verdadeira é uma aliada da humildade, é o contrário do orgulho, confiar mais em Deus do que em si mesmo. Então, quando a gente vê muito naquelas mensagens do WhatsApp, né? Deus no comando, Deus à frente de tudo, né? Então é isso, Deus está à frente, Deus está no comando de tudo. Mas, logicamente, que a nossa fé, né, ela implica na nossa participação, no nosso esforço, no nosso trabalho pessoal, tá? Do ponto de vista religioso, a fé pode ser cega, quando ela não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro. E a fé raciocinada, que é a que nos interessa enquanto espíritas, não é? É aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Então veja só, a fé espírita não se apoia em cruzes, talismãs, amuletos, medalhas, né? Às vezes aquelas
naquelas mensagens de WhatsApp com correntes, né? Que de certa forma a gente barganha com Deus, a fé espírita não se apoia nisso, né? Então, para acreditar não basta ver, é preciso compreender. Então a compreensão, né, dos fenômenos, a começar lá quando a gente começou nossa reflexão, a cura do menino lunático, tudo pela compreensão. Como se deu isso? Ah, então eu aceito e eu acredito. Então, essa é a fé raciocinada, né? A gente não pode deixar de lado o quê? A compreensão do fenômeno, né? Por isso que Kardec colocou, né? Fé inabalável é somente aquela que se pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então é isso. Agora a gente vai para a parábola da figueira que secou, que está também nesse capítulo 19 e que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 2 a 14 e 20 a 23. E se dá mais ou menos assim: Jesus com seus discípulos vinham de Betânia e Jesus estava com fome. E ele passa perto de uma árvore, de uma figueira, e a figueira apresentava apenas folhas, porque não era a época dos figos, não era a época dos frutos. E aí Jesus fala para aquela figueira que ninguém coma de você nenhum fruto. No dia seguinte, eles passam novamente por aquela árvore e os discípulos perceberam que aquela árvore estava diferente. E aí Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, o senhor viu aquela árvore que o senhor amaldiçoou ontem? Né? Que Jesus, né, havia falado aquelas palavras para a árvore. E aí Pedro, como? Senhor, olha só, o senhor amaldiçoou essa árvore ontem e olha como ela está seca. E aí Jesus fala ao final para eles: tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, sai daqui, vai para o mar, sem que seu coração hesite e acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato sua ordem se cumprir. Então vamos ver qual é a reflexão que nós tiramos disso e que está lá no Evangelho, né? É um simbolismo. Então, da mesma forma que aconteceu com a montanha, a árvore da figueira é um símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, tá? Então é mais ou menos como o fariseu, né? Que tinha uma aparência, né? Mas intimamente não há aquela melhoria, né? Não se faz com aquele bom sentimento. A árvore da figueira seca também é um símbolo das pessoas que têm oportunidade de serem úteis, mas não são. Então a raiz não é boa, né? Então compromete toda a árvore. E aí eles também, nesse capítulo, e mais propriamente dito nessa parábola, Kardec relaciona também com o nosso contexto espírita, com médiuns, oradores, servidores em geral da casa espírita, e que justamente não trabalharam as raízes, o seu íntimo, percebe? Então, da mesma forma que a árvore, se não tiver uma raiz profunda, né, bem fincada na terra, isso pode comprometer depois os frutos, fica sem frutos. Nós também, se nós, como trabalhadores da seara, se não trabalharmos as nossas bases, ou seja, o nosso íntimo, não nos melhorarmos intimamente, nós estaremos comprometendo os frutos do nosso trabalho, né? É a comparação entre nós e uma árvore. Então, o que nós precisamos? Qual é o nosso ideal como trabalhadores da seara? Produzir bons frutos, com base no aperfeiçoamento de si mesmo. Então, o aperfeiçoamento de si mesmo seria a raiz, né? E os bons frutos seriam ações no bem, né? Com bons sentimentos, né? Então, tudo isso reflete depois nos frutos, tá? A fé é a mãe da caridade. Já vamos para um outro item, né? Que é assinada pelo Espírito José, é um Espírito protetor José. Na verdade, ele vai falar também da esperança, mas o nosso tema hoje a gente vai vincular a fé à caridade. Elas também são inseparáveis, né? Lembrando que caridade é o amor em ação, o amor em movimento, tá bom?
A fé precisa ser ativa, não deve ficar adormecida. É a grande força da vida. Percebe? Então, é a fé como se fosse uma lâmpada que precisasse acender para iluminar, para ajudar as pessoas. Ela não pode, a lâmpada ela não pode ficar apagada, né? Porque ela não está cumprindo o seu objetivo. Então, a fé ela precisa ser ativa. Né? Como que nós podemos tornar a nossa fé ativa? Ficarmos dentro de um quarto orando, trabalharmos na casa espírita apenas por uma ação e não fazermos isso com aquele sentimento caridoso? Olha só, precisamos pregar pelo exemplo e pelas boas obras. Então, pregar a nossa fé não é pelas palavras. Às vezes a gente tem um colega de trabalho, ou mesmo um familiar, um amigo, e que a gente gostaria muito de poder transmitir a nossa fé a ele. Mas adianta se eu pregar a minha fé a ele através das palavras? Não. Qual é o caminho que a gente deve seguir, como traz aqui? Através do meu exemplo e das boas obras que eu realizar. Aí sim eu vou estar pregando a minha fé. Aí sim eu vou estar trazendo para ele uma leitura positiva da minha fé. Então, no livro da Esperança, que é um livro do Espírito Emmanuel pela psicografia do Chico, ele vai falar com relação a esse item do Evangelho, que para nós realizarmos essas boas obras, nós precisamos ir de encontro a famintos, a cansados, desorientados, enfim. Nós precisamos ser caridosos. Né? Como a gente já sabe, a gente pode ser caridoso materialmente, caridoso moralmente, mas nós precisamos ir de encontro, levarmos a nossa fé ativamente, em ações no bem, tá? Pelo nosso bom exemplo. E agora a gente vai para o livro Pão Nosso, que eu convido vocês, se puderem, lerem essa mensagem. O livro do Emmanuel, pela psicografia do Chico, é da coleção Fonte Viva, capítulo 9, Homens de Fé. Lembrando que homem seria também um ser humano, né? Quer dizer, é um gênero humano. Então, o que seria um ser humano de fé? Esse capítulo 9 se chama Homens de Fé. E aqui nós colocamos esse questionamento: o que seria um ser humano de fé? E essa é a reflexão que Emmanuel traz para nós, né? Veja, o que ele nos fala? Que nós precisamos ter atenção e boa vontade perante as lições de Jesus. Então não é aquela leitura superficial, não é aquele contato ligeiro com as lições. Atenção e boa vontade. Então é se debruçar nas lições, meditar, pensar nelas. Para quê? Para aplicá-las no nosso dia a dia. Quer dizer, é um segundo momento, é um trabalho de aplicação no esforço diário. É fácil isso? Porque isso é um trabalho. Porque uma coisa é nós nos encantarmos com as lições de Jesus, nossa, mas não pode ficar na contemplação. Nós temos que ir para o segundo momento, é um trampolim, para que a gente possa trabalhar na aplicação, né, com esforço diário. Então, isso é o desafio, é esse segundo momento. Então, essa é uma postura coerente da vida. Quando eu entro em contato com as lições de Jesus e como um seguidor, como uma seguidora de Jesus, eu vou me esforçar para aplicá-la no dia a dia. Né? Essa é a postura coerente. A fé, continuando, quando Emmanuel nos fala, a fé deve ser construída dentro de nós. Então veja, dentro. Por quê? O que ele vai nos dizer? Que por muitos séculos nós achamos que ter fé, ser uma pessoa de fé, nós iríamos identificar essa pessoa por fora, usando vestimentas, gritando para convencer os outros, se impondo, né? Violentando muitas vezes, né? O livre-arbítrio das pessoas. Mas não é isso ser um ser humano de fé, é isso que ele vai nos dizer. O que ele vai nos dizer? Olha só, que a construção da nossa fé deve ser silenciosa. É assim como uma semente colocada na terra, que fica ali, quietinha dentro da terra, para depois ela germinar e florescer e frutificar. Né? Então é um processo.
E nós não podemos fugir desse processo, para que depois os frutos sejam de quê? De renovação pessoal. Então, por isso que é importante nós termos os nossos momentos, como nós falamos no outro slide, quer dizer, não é só uma leitura superficial das lições de Jesus, do seu evangelho, é refletirmos, meditarmos sobre essas lições e buscarmos esse esforço diário, quer dizer, essa construção íntima é importante, para que depois a gente possa ter bons frutos através da nossa renovação pessoal. Para que se diminua a distância entre a fala e a prática, tá certo? Então, é fácil? Não, não é fácil, porque falar, eu estou aqui falando para vocês, isso é mais fácil. Agora, a prática, esse é desafiador. Então, a nossa busca é diminuir a distância, porque nós ainda somos imperfeitos, né? Então, é isso. Então, começa dentro de nós para que depois, com o florescimento, nós possamos aplicar essa nossa fé no esforço diário. Tá? Então aí nós vamos para o exterior, vamos para fora, mas primeiro precisamos edificar, né? Porque muitas vezes a gente quer convencer os outros, mas na verdade às vezes a gente nem mesmo nós estamos convencidos. Então essa busca de querer convencer a qualquer preço, às vezes a gente se torna até inconveniente, é justamente porque a gente ainda não conseguiu essa segurança, essa confiança, fortalecer essa fé em nós. Né? Quando a gente edifica, a gente não tem tanta necessidade de forçar o outro, né? De uma forma assim mais indelicada até, né? Então, e o fato da gente edificar primeiro intimamente, a gente não tem essa necessidade de convencer o outro. A gente sabe que é através do exemplo e através da boa obra. Então, veja, agora sim, a gente vai para um segundo momento para aplicá-la no nosso dia a dia, né? E aí, o que fala? Nem ser fanático, nem ser morno, né? Qual é o meio termo? É ser moderado, equilibrado, né? Então isso é importante também. Prática do bem, ó o roteiro, sem violentar corações. Então eu posso estar ajudando alguém que tem uma outra fé religiosa, mas eu posso ajudá-la sem querer impor a minha fé espírita. Percebe? Então eu vou respeitar a fé daquela pessoa. Vou levar os recursos que nós temos. Os recursos do quê? Do amor, né? Da boa palavra. Às vezes até ouvir aquela pessoa, nós já estamos ajudando. Nós já estamos colocando a nossa fé em prática, né? Sendo mais paciente, mais brando com as familiares, né? Assim, aplicação do evangelho no dia a dia. Então, nós podemos pregar o evangelho na rua, falando, não, o bom exemplo, né? Mais brando, mais paciente. Às vezes precisamos levar uma energia, né? Na questão moral, precisamos usar a da energia, mas sempre com equilíbrio, né? Então, o evangelho, ele não pode se restringir ao templo religioso. Então, o evangelho, né, dentro dessa fé edificada, dentro de nós, nós precisamos levar agora para fora no nosso dia a dia. O evangelho ele precisa ser pregado através de bons exemplos, boas ações, na rua, no trabalho, dentro de casa. É o evangelho no dia a dia. Através da nossa postura, sem exigir que o outro tenha postura de acordo com o evangelho, exigir de nós o esforço, não ser perfeita. O que nós precisamos cobrar de nós? Esse esforço de ser melhor a cada dia, né? Então é a edificação nossa, íntima, somado, conjugado em não ser indiferente ao mundo exterior. Então esse é o moderado, né? É conciliar a edificação nossa íntima com o mundo exterior. Né? Não deixar de aplicar. Por isso que a fé ela não pode se desvincular da caridade. Porque eu não posso me restringir a edificar a fé e ficar por isso mesmo. Não, eu edifico a fé e levo para as pessoas ajudando com boas obras. Isso é ser uma pessoa de fé. Né? Agora a gente
ao final, a gente traz uma ilustração que a gente já teve a oportunidade de trazer em outras reflexões, mas é uma ilustração muito elucidativa, em que nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas. Vocês já devem até saber, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 19, que vai tratar dos passes. Anacleto diz assim para o André: os que vivem a religião que lhes ensina a senda do bem, abrem as portas vivas da alma para o socorro do mais alto. Então veja, aqui eu sublinhei vivem. Viver a religião é dentro das nossas limitações, das nossas imperfeições, nós vamos procurar nos esforçarmos para viver a religião. Mas nós não somos Jesus ainda. Então Jesus vive plenamente, né? A religião. Nós vivemos com esforço, né? Então a gente vai ver com esses casos que se apresentam, que eu convido, quem quiser, vá nesse capítulo 19 e leia. Aqui a gente traz só, né, algumas pinceladas, só para a gente poder ver o quanto Deus é misericordioso, né? Quanto a espiritualidade nos ajuda. Então veja, ele vai falar, por exemplo, de uma senhora que está lá para receber o passe, que havia discutido com o esposo pela manhã, e à noite ela estava lá na casa espírita. Ela se descontrolou, ela discutiu, percebe? Ela não teve autocontrole, ok, mas ao mesmo tempo, o que eles percebem nela? Uma fé sincera em Jesus. E isso já acredita, a habilita a receber o amparo espiritual. Então, a fé sincera que ela tem em Jesus abre as portas da alma para o socorro do mais alto, percebe? Então, a gente não vai ser perfeito, ok, não dá para ser perfeito. Então, a gente vai ter as nossas dificuldades, ok. Mas se a gente apresenta já essa fé sincera em Jesus, nós já temos condições de receber esse apoio, porque ela precisava dessa ajuda espiritual, que ela trazia consigo algumas dificuldades já provenientes dessa discussão, que poderiam acarretar enfermidades nela. Um outro irmão que estava lá, ele estava aprendendo a dominar-se, porque até então, em todas as encarnações passadas, ele dominava os outros, ele dominava as situações, quer dizer, ele dominava fora. Agora ele aprendia a dominar a si mesmo. E isso para ele era uma luta interior muito grande, porque ele tinha que desfazer dentro dele muitos conceitos, né? Então esses ensinos de Jesus eram como se fossem marteladas dentro dele, era muito difícil ele controlar-se. E ele trazia também consigo esforço, empenho, um desejo sincero de se renovar. Isso já o habilitava a receber esse socorro do mais alto. Olha só. Também uma senhora grávida. Ela vinha muito triste pela situação dela. Ela estava anêmica, porque ela não se alimentava direito. Dificuldades financeiras, o marido com dificuldades, ela tinha dificuldade no relacionamento. Então, ela tinha uma tristeza, mas o que ela trazia em contrapartida? Ela tinha bons sentimentos, ela tinha muita fé. Ele fala das qualidades dela, né? Abnegação, né? Com o marido, com a situação. Então, isso também ela abria as portas vivas da alma para o socorro do mais alto. Então, nós nos identificamos, porque nós também trazemos as nossas, por um lado, as nossas mazelas, que a gente ainda não conseguiu superar, mas de outro lado, nós temos as nossas qualidades já desenvolvidas que abrem as portas da nossa alma para esse socorro, não é? Então é isso que a gente gostaria de deixar, né? Essa importância da edificação da fé em nós, com vistas a que nunca nos falte esse amparo do mais alto. Então, meus irmãos, nós deixamos uma mensagem final aqui, que está no livro O Consolador, na questão 354. É um livro de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier, e que nos diz: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Muito obrigada, meus irmãos, muita paz, até uma próxima oportunidade, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Até uma próxima.